Como igreja, a gente está caminhando e hoje a gente chega ao final do livro de Tito. Se você puder abrir a sua Bíblia, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve a um filho seu na fé, Tito. É uma carta em que o apóstolo Paulo está ensinando o seu pupilo a pastorear uma igreja. Na verdade, a pastorear igrejas espalhadas pela ilha de Creta. E ele aqui já ensinou acerca do estabelecimento da liderança da igreja, como esses líderes devem ser, e nós aplicamos esses princípios àquilo que estava acontecendo na nossa igreja. E agora a gente chega ao final, no capítulo 3, onde nós vamos aprender sobre a verdadeira apologética, como eu e vocês devemos estar sempre prontos para defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Muitas vezes a gente falha na forma como a gente faz isso. E eu gostaria então que a carta de Tito, ao terminar, ela nos ensine a nos fazer verdadeiros defensores da fé, porque na verdade todos somos teólogos. Apenas precisamos saber se somos bons ou maus teólogos. E a gente vai entender um pouco sobre isso aqui. Deixe-me ler com vocês o capítulo 3 do livro de Tito. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. O que a gente crê está muito mais ligado às nossas ações, às nossas obras, do que necessariamente às nossas palavras. É muito fácil a gente falar. É muito fácil chegar aqui e dizer algumas coisas que são teoricamente ou que são doutrinariamente corretas. O grande problema é como essa doutrina é aplicada no nosso dia a dia e como o impacto da nossa vida através daquilo que a gente crê faz com que as pessoas possam conhecer a Cristo e amá-lo, ou conhecer ao Deus que a gente diz amar e odiá-lo por conta da nossa hipocrisia e por conta das nossas obras. Apologética é um termo que talvez muitos de vocês não conheçam, mas ele literalmente significa defesa da fé. E a Bíblia usa no original essa palavra algumas vezes, dizendo que nós somos instruídos pelos apóstolos a sempre defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O grande problema é como fazer isso.
O grande problema é como fazer isso. O grande desafio é entender como deve ser a nossa apologética e o desafio de entender a teologia que nós abraçamos. Há muita gente que consegue construir argumentos intelectuais extraordinários e se tornam campeões em qualquer debate sobre a doutrina, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a fé, sobre os símbolos de fé. Entretanto, à medida em que essas pessoas vencem os debates e calam a boca, por assim dizer, de todos os que os contradizem, essas pessoas, muito embora contraditadas e não podendo sequer responder por não conhecerem as Escrituras, elas saem chateadas, elas saem com os seus corações completamente perdidos, porque naquele debate ou naquela forma de falar falta amor. Falta a compreensão que Jesus Cristo, muito mais do que simplesmente querer ganhar todos os debates dos fariseus, ele se preocupava em ganhar o coração daqueles que o ouviam. Portanto, a nossa apologética, a nossa doutrina, a defesa da nossa fé deve ser para ganhar corações e não para ganhar debates. A gente vai ver isso em 3 pontos aqui, mas eu queria começar falando um pouco sobre a forma como Paulo termina essa carta. O apóstolo Paulo termina essa carta, em suas palavras finais, dando algumas instruções a Tito aqui. Versículo 12 diz assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, era onde ele estava, até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, mesmo no final da sua carta, há algumas instruções, e no fim dessas instruções ele diz assim no versículo 14: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos os outros. Veja que coisa interessante. Depois de falar algumas coisas que a gente vai ver aqui agora, a aplicação final de Paulo não é que eles conheçam toda a doutrina, não é que eles debatam todos os debates possíveis, mas, pelo contrário, é para que eles sejam distinguidos, especialmente nas boas obras a favor dos necessitados. Perceba, queridos, que o Evangelho, ele de fato é transformador em todas as suas instâncias. Ele é transformador não apenas no intelecto, não apenas na doutrina, não apenas na teologia que deve ser amada por nós e compreendida por nós cada vez mais, mas não para que arrotemos esse conhecimento, mas ao contrário, para que esse conhecimento, quanto mais nós conhecemos sobre Deus, mais inferiores nós devemos nos sentir em relação aos outros irmãos. É por isso que a aplicação da doutrina é para que nós consideramos os outros sempre superiores a nós mesmos. Via de regra, não é assim que a gente faz. Quando a gente conhece alguma coisa, a tendência do nosso coração é nos achar melhores do que as outras pessoas. Mas a aplicação bíblica é o contrário, é para que a gente use tudo aquilo que Deus nos dá em favor daqueles que necessitam. Antes de chegar aqui, entretanto, ele traz esses 3 ensinos apologéticos a Tito. O primeiro, a verdadeira apologética, a verdadeira defesa da fé ou uso da nossa doutrina deve ser em respeito às autoridades. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. E talvez Tissa vá lembrar de um tempo em que a chave da nossa mente virou um pouco sobre algumas questões doutrinárias, sobre algumas questões em termos de conhecimento, de doutrina, de como a aplicação dessas doutrinas acontece no nosso dia a dia. E era muito comum no começo ou no início da nossa caminhada, de fato, nós temos a tendência de achar que está todo mundo errado e de que porque está todo mundo errado, nós precisamos simplesmente estabelecer a nossa, ou aquilo que nós agora aprendemos como verdade. É uma característica comum
entre muitos jovens que aprendem as doutrinas da graça é se tornarem arrogantes, intransigentes. Mas isso acontece com gente mais velha também. A gente tem recebido aqui na igreja muitas pessoas de credos diferentes, vindos inclusive de algumas seitas distintas. E nós precisamos tomar muito cuidado para que esse ensino seja apreendido. O apóstolo Paulo vai dizer aqui daqui a pouco a Tito, e vai trazer uma aplicação, lembrando a gente de onde a gente veio. Lembrando a gente qual era o nosso pensamento, talvez há 1 ou 2 anos atrás. Para que nós compreendamos a necessidade de usarmos amor nas nossas palavras. Todas as vezes que o apóstolo Paulo gosta de falar sobre como a gente ensina aos outros, ele diz que a vossa palavra seja sempre o quê? Temperada com sal, para que os outros possam ouvir vocês. Que o desejo do nosso falar a verdade seja sempre falar a verdade em amor. Note, queridos, que o problema aqui não é a doutrina, mas é o coração do pecador. E por isso essas duas coisas são ditas a Tito aqui: obediência e boas obras. Veja aí no versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Perceba que há uma junção de 2 conceitos aqui. Via de regra, no arrobo juvenil, ou na ideia de agora nós conhecemos o que todo mundo tem que conhecer, nós podemos nos tornar insuportáveis, intragáveis. E não é incomum, queridos, que pessoas odeiem a boa doutrina reformada, que as pessoas não queiram se chegar junto de muitos crentes, porque os crentes podem ter essa característica arrogante. Porque os crentes podem ter essa característica de acharem-se os donos da verdade, de acharem-se como aqueles que descobriram a última Coca-Cola gelada do deserto, de terem descoberto absolutamente tudo e normalmente pisam nas outras pessoas. A nossa apologética precisa ser diferente disso. Primeiro precisa haver obediência, sujeição àqueles que governam. E segundo, precisa haver a prontidão para as boas obras. E como? Veja o uso da língua aí, como a gente falou às crianças, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Gente que gosta de confusão, gente que gosta de briga, gente que gosta de debates. Aí ele vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas ao contrário disso, como é que a gente deve ser? A gente deve ser cordato, dando provas de cortesia para com todos os homens. Perceba que há aqui uma educação que é trazida a partir da palavra de Deus, para que nós, crentes, possamos atingir o mundo ao nosso redor. Nós precisamos, sim, ser extremamente ousados na nossa proclamação. Há alguns aqui no capítulo anterior, vocês ouviram no domingo anterior, é preciso fazê-los calar. Há alguns que estão ensinando e pervertendo, é preciso que haja debate verdadeiro. Entretanto, queridos, os debates, eles precisam ter os seus próprios níveis e os seus próprios lugares. Eles precisam entender que há um respeito pelo pensamento adverso, porque o desejo do nosso coração jamais vai falar mais alto do que as atitudes dos nossos corpos e as palavras que saem das nossas bocas. Portanto, a razão que o apóstolo Paulo traz aqui é fantástica. Ele coloca a gente no lugar da gente. Perceba, aquele jovem que descobriu alguma coisa, ou aquele novo crente que saiu de uma determinada seita, ou que saiu de um determinado local, ele agora quer chegar lá e dizer que está todo mundo errado, quer quebrar tudo, quer calar a boca de todo mundo, quer mostrar a verdade. Aí Paulo diz: calma, Tito, diga a eles que se lembrem de onde eles vieram. Imagine se quando eles estivessem lá, alguém chegasse do jeito que eles estão chegando, se eles se submeteriam a Cristo, se eles ouviriam a mensagem de alguém que chega com tamanha arrogância. Lembrem-se de si mesmo, versículo 3, pois nós também, e Paulo se inclui no meio deles, nós também outrora éramos nécios, desobedientes,
desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tito, a gente saiu disso aqui. Para falar a verdade, queridos, a verdade é que muitos crentes ainda vivem lutando com alguns desses pecados aqui. Alguns crentes ainda lutam com o pecado da arrogância, do ódio, da altercação, com o pecado de se achar superior às outras pessoas. Ainda alguns crentes vivem lutando com os prazeres que militam na nossa carne, com as concupiscências e as paixões, com inveja. Veja, se muitos crentes passam com isso, ainda quando nós somos santificados por Deus, nós precisamos lembrar que um dia, se é que nós estamos santificados por Deus, nós já estivemos nessas coisas. Nós já estivemos vivendo no meio de pecados terríveis. E por conta disso, sendo trazidos das trevas para a luz, sendo trazido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós precisamos voltar os nossos olhos para aqueles que estão onde nós estávamos e agir como nós gostaríamos que eles tivessem agido conosco. Vai falar aqui daqui a pouco, eu quero que vocês conheçam um pastor que está fazendo um trabalho extraordinário no Recife. E um dos trabalhos que ele faz é atingir pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E não é incomum alguns desses que saíram da prostituição ou alguns desses que saíram de uma vida transexual se verem como crentes, serem batizados numa igreja e começarem a querer proclamar o evangelho e desejarem, muitos não querem, muitos querem sair de fato dessa vida e a gente entende isso, mas alguns querem voltar para poder atingir o coração daqueles que se parecem com o passado deles. A gente ouviu aqui no domingo passado o Petrecelli falando algo parecido em relação àquela moça que foi tirada do tráfico sexual infantil e agora resolveu dar a sua vida para que outras crianças sejam tiradas do tráfico sexual infantil. Veja, num certo sentido, nós precisamos ser assim. Nós precisamos entender que se nós fomos resgatados das trevas para a luz, nós precisamos desejar fazer com que a nossa vida seja uma vida de resgate. Seja uma vida em que as pessoas possam ser resgatadas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E deixa eu contar um segredo para vocês, queridos. Não tem nada melhor nesse mundo para fazer. Não tem nada nesse mundo que vá durar a eternidade. Não tem nenhum prazer, nenhuma glória, nenhuma coisa gostosa que você possa fazer nesse mundo que possa se comparar ao privilégio e à alegria de trazer uma alma para Cristo. Porque quando você traz uma alma para Cristo, é uma eternidade de distância e de diferença entre o inferno e o céu que você trouxe, que você ajudou e que você foi usado por Cristo nesse processo. E por que a gente deve ter esse desejo no coração? Por que a apologética do nosso coração deve ser assim? Porque nós já estivemos lá. Porque nós já vivemos aquilo que desonra o nome do nosso Cristo. Aí ele traz um segundo ponto. A verdadeira apologética, ela sempre deve trazer à nossa mente as principais graças do Evangelho. Deus, ele tem muitos atributos. E dentro dos atributos de Deus, queridos, no momento em que a gente está pensando na forma de levar o Evangelho e na forma de compartilhar e defender a fé que nós abraçamos, nós precisamos entender que Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. Vejam isso nesse texto, versículos 4 a 6, ou a 7, o texto diz assim: quando, porém, veja que há um contraponto aqui, nós éramos nécios, nós éramos desgarrados, nós éramos ímpios, vivíamos em toda sorte de paixões. Essa era a nossa história, essa era a nossa vida. Quando, porém, se manifestou, o texto não diz aqui, mas nós podemos
claramente dizer pelo contexto, se manifestou em nós a benignidade de Deus. Ou seja, Deus é benigno, Deus é bom. É algo que nós sempre precisamos nos lembrar. A bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. É porque Deus é bom que nós fomos resgatados não por alguma bondade que pode haver no nosso coração, mas quando nós éramos inimigos, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qualquer religião, queridos, vai se diferir ou divergir do cristianismo nesse ponto. Todas as religiões vão dizer você pode fazer alguma coisa para herdar a sua salvação. Todas as religiões vão dizer que é necessário que haja algum esforço, que haja alguma obra, que haja alguma coisa que você faça ou pense ou diga, ou algum rito que você precise passar por ele para que você possa chegar a Deus. O cristianismo vai dizer não há nada que você possa fazer. Não há nenhum sacramento que você precise participar. Não há nenhum tipo de obra que você precise realizar. Todas as coisas já foram cumpridas por Cristo na cruz do Calvário. Quando ele disse está consumado, era a bondade dele que estava se revelando em favor de gente má, como eu e como vocês, porque não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda. Todos se extraviaram a uma e se tornaram inúteis. A garganta deles é sepulcro aberto, o veneno de víbora está nos seus lábios. Queridos, isso é a descrição do ser humano natural sem Deus. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Perceba que o amor de Deus foi derramado para todas as classes de pessoas, como a gente já viu no domingo passado. A gente já viu aqui no capítulo 2 que o evangelho era para judeus e gregos, para homens e mulheres, para jovens e velhos, para crianças, para todos aqueles que de fato compreendem a sua misericórdia, o seu amor para com todos. Não, perceba como ele diz aquilo que eu acabei de afirmar, não por obras de justiça praticadas por nós, não é por obras, não é por nada que nós possamos fazer, mas segundo a sua misericórdia. Essa palavra é fantástica, queridos. A junção, a união de duas palavras. A primeira tem a ver com a situação natural do nosso coração e da nossa alma. Miséria. É isso que nós somos. Somos completamente indignos de nos achegar na presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, há uma descrição da intransponíbilidade do trono de Deus. Quando o apóstolo João viu que o trono de Deus era intransponível e o anjo gritou, quem é digno de chegar, quem é digno de olhar? Ninguém era digno sequer de olhar para ele. E o texto diz que João chorava copiosamente, porque ninguém em cima dos céus ou embaixo na terra foi achado digno de abrir o livro e de olhar para Cristo. Até que João novamente ouve a voz do Senhor Jesus dizendo, olha novamente. Olha para o trono. E quando ele olha para o trono e estava na perspectiva de ver o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro como que tendo sido morto. Foi porque o leão de Judá, a raiz de Davi, foi porque o Todo-Poderoso se esvaziou e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores foi para aquela cruz. É que eu e vocês hoje temos a possibilidade de nos rendermos a Cristo e de não vivermos apenas para o dia de amanhã, e de não vivermos apenas para o futuro dos nossos filhos, e de não vivermos apenas para garantir segurança para a nossa família, mas de vivermos na compreensão de que há um Deus eterno e de que essa eternidade estará em nosso favor e que desde já nós podemos ter a esperança da glória. É a sua misericórdia. Sim, eu falei da primeira palavra. A primeira palavra é essa miséria. A segunda palavra é cardia, coração.
É exatamente o coração, é exatamente a forma como nós devemos ter a nossa doutrina ensinada para as outras pessoas. A partir da sua miséria, a partir de você não poder oferecer nada para Cristo, que o seu coração é entrelaçado por Cristo, dizendo para você: eu já fiz por você. Eu já fiz o que você não podia fazer. Eu já paguei o preço na cruz do Calvário. Quando eu estava para morrer, eu disse: tetelestai, está consumado, está pago. De uma vez por todas, queridos, eu e vocês precisamos entender que pela fé em Cristo, Ele já mudou radicalmente o nosso coração e precisa mudar a nossa mente, a nossa forma de enxergar esse mundo. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a Trindade Santíssima em ação. O Deus Pai que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, o Deus Filho que pagou o preço, derramando o seu sangue para a justiça de todo aquele que crê, e agora o Santo Espírito da promessa, nos regenerando, nos lavando, nos selando, para que nós sejamos tidos diante de Deus como pertencentes a Ele. Depois disso, é que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 6. Esse Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados, não por obras, não por méritos, mas por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Estão entendendo como está tudo junto aqui? É agora cheios da graça, cheios de um favor imerecido, é isso que graça significa. Cheios de sermos receptores de algo que não é por obras de justiça, não é por coisas que fazemos, mas é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Agora a gente se torna herdeiro com Cristo, o Rei do universo, o dono de todas as coisas, aquele que possui o universo na palma das suas mãos, aquele que criou a partir da sua palavra e todas as coisas vieram a existir, aquele que tem o coração dos homens nas suas mãos. Ele agora, por conta do que Ele fez em nosso favor, Ele diz pelo Evangelho que nós somos não apenas herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. É por isso que a gente não precisa se preocupar, queridos, com o dia de amanhã. O amanhã terá consigo os seus cuidados. É por isso que nós, quando temos a nossa satisfação em Cristo, as circunstâncias, elas vão ser banais. Você pode passar por circunstâncias difíceis, por momentos em que você não entende muitas vezes o porquê você está passando por aquilo, mas a sua paz excede todo entendimento. Ao mesmo tempo, você pode ter todos os bens desse mundo. Você pode ter a possibilidade de fazer e de comprar todas as coisas que o seu coração e os seus olhos desejam. Mas você não tem o coração nessas coisas, você pode até aproveitar delas, mas o seu coração está em Cristo, está nele somente. Não depende de circunstâncias, não depende de situação financeira ou de conta bancária, depende unicamente de sermos atingidos pela graça para nos tornarmos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A esperança que nós temos, queridos, não está linkado às coisas desse mundo. O apóstolo diz, e eu repito para vocês, que aqueles que têm o seu coração envolvido e desejosos de que a sua alegria e esperança estejam nas coisas desse mundo, são os mais infelizes de todos os homens. São os mais infelizes. Por quê? Porque esse mundo tem um fim. Porque isso aqui passará com um estrepitoso estrondo, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta de Deus. Por isso que a gente cantou aquele primeiro cântico aqui. Quando a alma sequiosa segue a voz do coração, quando os desalentos desse mundo, quando as dúvidas, as incertezas, os dissabores se apresentarem diante de nós, quando Satanás, o inimigo,
quando tudo aquilo se colocar contra nós, nós nos lembramos de uma coisa. Vai ter um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai ter um dia em que Jesus virá vencendo, e por isso nós podemos cantar glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Quando a gente entende o Evangelho dessa forma, queridos, fica muito estranho toda a arrogância tão comum aos crentes. Se orgulhar de quê? Ao contrário, nenhuma obra de justiça é nossa. Nós não fizemos nada, é tudo dele, é por ele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui a gente aprende, queridos, a diferença entre obras de justiça, tragédia dos orgulhosos e dos religiosos, e boas obras, virtude dos humildes, virtude daqueles que entenderam que o bom evangelho, não das obras, nos faz produzir obras que sejam boas em favor de outras pessoas. Lembremos da benignidade, do amor e da misericórdia e da graça de Deus. E o versículo que me vem à mente aqui, queridos, é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que são os dois versículos que tratam sobre a doutrina da justificação pela fé, mas que no versículo 10 traz a aplicação dessa doutrina. Muitas vezes os religiosos param no versículo 9. Então deixa eu lembrar para vocês os versículos 8 e 9 em primeiro lugar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem vem de quê? Nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Se não vem de obras, eu posso viver de qualquer jeito. É o que dizem os religiosos. Mas o versículo 10 vai além e diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba que é extraído, é tirado, é arrancado de nós qualquer tipo de arrogância em relação à nossa salvação. Eu não fiz, não mereço, eu não tenho absolutamente nada a oferecer. Se eu fosse me apresentar diante de Deus, eu me apresentaria com as minhas mãos sujas de sangue. Mas agora, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não é o sangue das minhas mãos que Ele vê, mas é o sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos transformar e nos fazer andar em novidade de vida. Terceiro e último lugar, a verdadeira apologética não entra em discussões tolas, não entram em debates sem fim, não procuram facções, divisões. Uma das coisas mais extraordinárias, queridas, que o Evangelho traz para a gente, Jesus ensina para a gente, é que o mundo vai saber que a gente está em Cristo quando ele vê em nós amor. Quando ele vê em nós que diferenças podem até existir, mas essas diferenças não serão essas diferenças as coisas que vão nos definir. As redes sociais fazem ou trazem para a gente um divisor de águas para o que é coisa boa ou coisa ruim, apologeticamente falando. Quando você defende a fé, pergunta para vocês jovens que usam as redes sociais, quando você defende a sua fé ali, sendo verdade, você está afastando pessoas de Cristo ou você está trazendo pessoas para perto de Cristo? A forma como você responde, a forma como você se posta, a forma como você diz que as outras pessoas estão erradas, elas afastam de você as pessoas. Elas tornam as pessoas rancorosas, dizendo: olha, esses crentes são intragáveis. Ou você consegue, de uma forma tranquila, demonstrar até as diferenças, mas demonstrando um amor, uma compaixão, uma atração das pessoas a Cristo.
Tem muita gente com raiva da igreja hoje em dia. Hoje, um dos números mais alarmantes entre os ditos crentes é o número dos desigrejados. Tem gente com raiva de igreja, tem gente com raiva de doutrina, de reformado, porque muitas vezes as pessoas são, de fato, simplesmente chatas e intragáveis. Porque simplesmente as pessoas que têm verdade na sua boca não têm amor no seu coração. Querem saber de tudo, mostrar conhecimento. Queridos, não sejam assim. Que nos nossos relacionamentos a gente seja intencional. E que na intencionalidade dos nossos relacionamentos a gente até consiga chegar a falar de Cristo. A gente consiga até chegar a falar das coisas que estão no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas que a gente não faça isso de forma carola, intransigente, insuportável. Que a gente aprenda como fazer essas coisas. Percam debates, se necessário, mas ganhem corações para Cristo. Veja, eu preciso dizer algo aqui. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que vocês não devem ter conhecimento, que vocês devem ser simplistas, mas que vocês devem ser sábios em usar esse conhecimento. Veja como Paulo diz isso aqui a Tito, versículo 9. Evita, veja, isso é ensino direto de Paulo a Tito. Está aí no versículo 9, veja aí. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Os novos reformados ou os novos crentes, eles vão dizer assim, não, nós precisamos mostrar a todo mundo que está todo mundo errado. Querido, não precisa não. Mostra a tua vida transformada. Mostra a forma como tu trata a tua esposa, como tu cuida dos teus filhos. Mostra o teu fervor pelas coisas de Deus. Mostra que você de fato crê naquilo que porventura você pode falar, porque o mundo aí está pedindo que nós abramos as nossas bocas para falar de Jesus. Tem gente com sede, tem gente com fome, e nós precisamos estar sempre prontos, queridos, mas não para essas discussões insensatas, para essas contendas, debates sobre a lei. Veja as palavras de Tito como são fortes. Elas não têm utilidade, elas são fúteis. Não gastem tempo de vocês com besteira. Não gastem o tempo de vocês querendo convencer os outros das filigranas da nossa fé, dos pontos mais difíceis de serem compreendidos. Versículo 10, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e em si mesma está condenada. Veja como Paulo diz, Tito, quando você percebe que alguém está indo nesse caminho, admoesta. Diz, velho, tu vai afastar mais gente de Cristo do que trazer gente para Cristo. Bicho, jovem, não vai por esse caminho. Mas se depois de algumas vezes de admoestado, ele não ouve você, evita. Por quê? Porque ele está pervertido. Queridos, o conhecimento, ele não é tudo. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A fé intelectual, ela pode levar muita gente para o inferno. Os demônios creem e tremem. Quer conhecer de Bíblia? Quer conhecer de doutrina? Satanás é mestre. Ele conhece cada detalhe, cada ponto de cada ideia calvinista que você pode ter. Ele conhece tudo. Mas ele treme, porque o conhecimento não é tudo. Se o conhecimento não traz você para os seus joelhos, se o conhecimento da grandeza de Deus e da sua pequenez não traz você as suas lágrimas por conta do seu pecado. Qual foi a última vez que você chorou por conta do seu pecado? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É impressionante, queridos, como a pior, me desculpem dizer essa frase novamente, mas a pior pregação do Evangelho, a pior pregação da boa doutrina, é quando a boa doutrina sai de lábios que não vivem aquilo que prega. Porque isso atrapalha, isso confunde.
É por isso que Tito está ouvindo do apóstolo Paulo como devem ser os líderes cristãos. E, em última instância, como devem ser todos os cristãos. Gente de fé. E gente que vive para praticar coisas boas. Não joguem pérolas a porcos. Que seja a vossa palavra sempre temperada com sal. Por fim, em conclusão aqui, eu preciso lembrar a gente de que o Evangelho não nos chama para sermos bonachões. Não é esse o ponto. Não é para que a gente seja Maria vai com as outras, não entrar em debate, não entrar em discussão, olvidar todas as coisas. Certamente não é esse o ponto. Mas nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos ser sábios. Ter uma palavra balanceada não é ser titubeante e concordar com tudo para que as pessoas gostem da gente. Mas mesmo as coisas mais duras precisam ser ditas em amor. Eu me lembro de João capítulo 6, quando um texto desse vem diante de mim. Porque em João capítulo 6, Jesus está trazendo um discurso duríssimo. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu não vim para trazer os problemas para resolver os problemas sociais de vocês. E muitas pessoas se afastam. As multidões se afastam de Cristo. E Pedro está ali junto com os 12, com o colégio apostólico, quando ouvem de Jesus no final daquele capítulo. E vocês? Não querem ir atrás deles também, não? Qual é a resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Às vezes as palavras são duras, queridos. Às vezes é difícil digerir. Mas Pedro e os apóstolos entendiam que as duras palavras de Cristo eram ditas em amor. Verdades, elas podem afastar pessoas da gente. Se as verdades afastarem pessoas da gente por conta da forma como a gente disse a verdade, isso é problema nosso. Mas se nós, em amor, em compaixão, falarmos verdades e as pessoas se afastarem da gente por conta disso, aí é problema delas. Aí a gente não precisa se preocupar. A gente precisa ter a consciência limpa e tranquila diante do nosso Deus. Ademais, o apóstolo Paulo diz isso no versículo 8. Fiel é esta palavra. E quero, veja, no meio desse discurso de dizer evita homem faccioso, palavra temperada com sal, não entra em discussões tolas, ele diz, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos, para quê? Para a prática de boas obras, mais uma vez. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Note, queridos, que ele consegue unir coragem, confiança, ousadia a boas obras, solicitude, proveito. Essas coisas não precisam andar separadas. Elas podem estar juntas aqui. E de onde, queridos, Paulo tira esse exemplo? Ele não tira esse exemplo de si mesmo. Ele não tira esse exemplo dos melhores teólogos desse mundo. Ele tira esse exemplo do nosso Salvador. Ele sabia diferenciar como lidar com os líderes fariseus, com os religiosos, e chamar-lhes de raças de víboras, sepulcros caiados. Mas ele sabia falar com aqueles pecadores que chegavam muitas vezes tremendo porque apenas tocaram nas suas vestes. Ou como aquela mulher adúltera que ouve do próprio Salvador dizendo, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Para mim e para vocês, queridos, o Evangelho traz essa transformação. O Evangelho traz esse toque, traz essa palavra. E se você chegou aqui nessa manhã sem compreender algumas das nuances do Evangelho, talvez eu tenha até atrapalhado você, porque você está entendendo menos ainda. Não tem problema. O Evangelho não está aqui para tornar de você o maior teólogo desse mundo. O Evangelho está aqui para tornar de você alguém que ama a Cristo acima de todas as coisas nesse mundo. Alguém que ama a Cristo mais do que todos os prazeres desse mundo. Alguém que entende que a prioridade da sua vida não é você mesmo,
de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Todos nós éramos nécios e fomos alcançados. Que o Senhor Jesus nos ajude, queridos, a desmascarar os religiosos inescrupulosos, mas a ter muita paciência e compaixão com os que estão na dúvida quanto à nossa doutrina. Há copiosa redenção em Cristo. Há para mim e para vocês um Salvador que está com os braços abertos para receber todos aqueles que creem nele. E quando estamos titubeantes, em dúvida ou escorregando por conta dos nossos próprios pecados, ele diz assim: venha para mim, você que está cansado e carregado, e eu vou aliviar você, porque o meu jugo é suave e porque o meu fardo é leve. Que a gente possa ouvir a doce voz do Evangelho, para que igrejas como aquelas plantadas lá em Creta possam ser também como a Igreja Esperança. Uma igreja que sabe, o que compreende aonde pisa na sua doutrina. Mas que ao invés de focar simplesmente naquilo que crê, vai focar naquilo que o Evangelho faz para mim e para vocês, focar no benefício do outro e na glória de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra possa encontrar guarida no nosso coração. Vamos orar e em seguida entoar mais um cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. Deus amado, eu quero te pedir que o Senhor aplique essa tua palavra no nosso coração. Que nós possamos compreender a necessidade de conhecimento, mas que esse conhecimento traga para mim e para todos os meus irmãos aqui humildade, amor e compaixão por pessoas que pensam diferente da gente. Por isso que eu oro assim no nome precioso de Jesus. Amém.